Olá a todas e a todos, sou a professora Patrícia, professora do Departamento de Serviço Social do Campus de Franca. Eu venho aqui para falar um pouco para vocês dos impactos sociais da pandemia no Brasil. É preciso começar dizendo que a pandemia chega no Brasil no momento de grave crise econômica, crise social e também crise política, né? Medidas ultra neoliberais estavam sendo implementadas no nosso país, né? Vide a emenda constitucional número 95, que congela os gastos sociais por 20 anos no Brasil e que vai, portanto, ocasionar um desfinanciamento significativo do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social brasileiro, que são dois sistemas que compõem duas políticas sociais extremamente importantes e necessárias, inclusive para o combate da própria pandemia. Então, o solo brasileiro, quando a pandemia chega, já estava marcado por desproteção social, por altíssimo nível de desemprego, de trabalho informal, por um acirramento da desigualdade social, aumento da pobreza, aumento da miséria, que estruturalmente nesse país a gente sabe que pobreza e miséria também tem cor, né? Atinge sobretudo a população negra. E aí, com a pandemia, o que a gente vê é uma agudização, né, da questão social, e isso vai de fato atingir aí, sobretudo, a pandemia vai atingir sobretudo a população mais pobre, periférica e negra deste país, né? Tem um estudo da Unifesp que foi publicado pela FAPESP agora no dia 11 de maio deste ano, que atesta, por exemplo, que 80% de adultos com baixa escolaridade, com apenas a primeira etapa do ensino fundamental concluído, essas pessoas, elas perfazem o total de pessoas com comorbidades já instaladas e, portanto, com maior risco para a Covid-19, né? Em detrimento de 46% de pessoas com nível superior. Então, esse dado mostra para a gente que essa população, né, que tem mais baixa escolaridade e, portanto, também piores trabalhos e piores rendas, né, mesmo anterior à epidemia, essa população já tinha sua saúde em condições piores, né? E isso tem a ver com os componentes econômicos sociais que determinam os processos de saúde e doença, tá? A Covid-19, então, chega aqui e vai desnudar, né, essas contradições, vai colocar para cima do tapete, né, essas contradições, tá? E que vai mostrar, vai evidenciar um país que tem uma taxa de desigualdade social, de pobreza e de miséria, taxas altas, né? E que e que vai requerer, portanto, né, de um sistema de proteção social, né, de um conjunto de políticas sociais para que a gente possa enfrentar a pandemia no Brasil. Então, a gente não está falando só de um sistema de saúde. Obviamente que o sistema de saúde público, universal, gratuito, é extremamente importante nesse momento, né? Inclusive aqueles que nem eram defensores do SUS, né, que eram defensores da saúde privada, nesse momento vestem o colete, né, do SUS, porque percebem, né, entendem que sem um sistema público de saúde nesse momento, nós estaríamos ainda com certeza com um nível ainda pior do que estamos de mortalidade por Covid. Então, o nosso sistema único de saúde, ele é super necessário nesse momento, ele precisa ser mais financiado nesse momento, mas é preciso também lembrar que essa população, ela precisa de um conjunto amplo de direitos sociais garantidos. Isso significa um maior investimento também no Sistema Único de Assistência Social, que vai garantir, inclusive, benefícios
eventuais que estão previstos na Lei Orgânica da Assistência Social e que são extremamente necessários nesse momento, que garantem alimentação, que garantem uma renda emergencial para aqueles que estão desempregados, que estão em trabalho informal e, portanto, não estão trabalhando nesse momento, né? Até para que essa população possa fazer isolamento social. Então, um conjunto de proteções são necessárias, né? Moradia digna, né? Que a gente também tem um déficit de moradia no Brasil, né? Temos muitas moradias inadequadas no Brasil, famílias enormes vivendo em poucos cômodos, o que dificulta o isolamento social, o que faz com que essas doenças que são transmissíveis, elas se propagam muito mais rápido, né? Não é por acaso que a gente tem visto, né, dados em que o número de contaminação pela Covid-19 tem sido exorbitante, tem aumentado significativamente. Por exemplo, na periferia de São Paulo, nos distritos periféricos de São Paulo, a gente tem dados que mostram que distritos extremamente numerosos e pobres de São Paulo, como Parelheiros, por exemplo, houve um aumento de 30 de abril para 14 de maio de 142% de mortes. Campo Grande, de 132% esse aumento. Então, o número de mortes pela Covid-19 dispara na periferia de São Paulo. Isso é dado agora de 16 de maio, né? Pois bem, para além disso, há outros impactos também sociais dessa pandemia que eu gostaria de destacar. Um deles é o aumento da violência doméstica de gênero contra mulheres, né? A gente tem dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública do último 20 de abril que aponta que são dados de 6 estados, tá? De São Paulo, Acre, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pará. Eu vou falar aqui do dado do estado de São Paulo, que aponta, por exemplo, que no estado de São Paulo, os atendimentos da Polícia Militar às mulheres vítimas de violência aumentaram em 44,9%. E o total de socorros prestados passou de 6.775 para 9.817 na comparação de março de 2019 com março de 2020. E o número de feminicídios também subiu no estado, de 13 para 19 casos, um aumento de 46,2%. Então, obviamente que com o isolamento social, essas famílias, né, mulheres, homens, estão ficando mais em casa e isso faz com que a mulher fique o tempo todo na presença daquele que a violenta, né? Por isso esse aumento da violência de gênero, que é um impacto social da pandemia e que é algo que a gente tem muito poucas políticas públicas que oferecem proteção para essas mulheres. Precisaríamos de mais políticas públicas nesse sentido. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção e que eu não encontrei dados concisos em relação a isso, mas que eu gostaria de apontar é que possivelmente também deve estar aumentando o número de violência contra crianças e adolescentes, porque as crianças e adolescentes estão fora das escolas, fora dos projetos sociais, né, aquelas que frequentam projetos sociais, que são lugares que, inclusive, denunciam as violências sofridas pelas crianças e adolescentes. E as crianças e adolescentes estão em casa na presença também daqueles que acometem violência contra elas, né? Que muitas vezes são os próprios pais, padrastos, tios, enfim. Então, é preciso também que a gente se atente que provavelmente deve estar aumentando também esse número e a gente precisa também ficar atento e, inclusive, tentar produzir mais pesquisas nesse sentido, no sentido de proteger nossas crianças e adolescentes, tá? Eu também gostaria de chamar a atenção para um outro impacto social, que é o aumento do caso de Covid-19 nos índios da Amazônia brasileira. Tem um dado da Secretaria Especial de Saúde Indígena
CESAI, e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, que nos mostram que 77 índios de 34 etnias morreram até o momento e 308 contraíram a Covid-19, tá? Esses dados são dados agora do mês de abril de 2020, né? E devem nos colocar em alerta, porque, segundo estes órgãos, são em média 81 mil indígenas pertencentes a 230 territórios que se encontram ameaçados pelo coronavírus. Então, é preciso que a gente também fique alerta e também pense em medidas especiais para proteger os indígenas brasileiros, né, tão atacados nesse país. Um outro dado que eu também gostaria de chamar a atenção, um outro impacto social, é o risco da população carcerária no Brasil. A população carcerária no Brasil é a terceira maior do mundo, né? E a gente tem dados que foram divulgados pelo jornal Folha de São Paulo no último dia 11 de maio, a partir de um relatório do governo do estado de São Paulo, que se verificou que há em 62 de um total de 176 unidades prisionais do estado, então um número aí equivalente a 35%, nesses 35% de unidades prisionais, há funcionários ou detentos com suspeito ou confirmação pela Covid-19. E poucas medidas também foram adotadas para que não haja uma catástrofe no sistema prisional brasileiro, né? A gente sabe que a gente tem cadeias superlotadas, muito acima das suas capacidades, detentos desprovidos de assistência à saúde e que a principal medida adotada até o momento foi suspender visitas, né? Mas é preciso também que a gente se atente para isso, tá? Apontar o grande impacto, né, da pandemia para as condições de trabalho, né? O Brasil pré-pandemia já estava num cenário caótico em relação ao mercado de trabalho, mas há dados aí que nos mostram, né, que o aumento do desemprego vai aumentar consideravelmente no nosso país, né? O IBGE mostra, né, que aí há uma estima, né, que a taxa de desemprego no Brasil pode saltar dos atuais 11,6%, que são 12,3 milhões de pessoas, né, para 16,1% já neste trimestre, tá? Isso significa 5 milhões a mais de pessoas que podem entrar na fila do desemprego em apenas 3 meses. Então, há uma estimativa, sim, de aumento exorbitante de desemprego no nosso país, né? Comprovando o aumento do desemprego, entre março e a primeira quinzena de abril, segundo o Ministério da Economia, dado divulgado no dia 28 de abril, mais de 804 mil pessoas já perderam o trabalho, estão buscando seguro-desemprego. O próprio Ministério admite que esse número vai aumentar, né, já que muitos desempregados ainda não pediram desemprego, né, até por conta do próprio isolamento social. E estima-se que pode chegar a uma fila de espera de 200 mil trabalhadores e trabalhadoras, tá? Para os trabalhadores informais, que perfazem 41,1%, né, do total dos trabalhadores brasileiros, segundo o IBGE, dado de fevereiro de 2020, né, não há possibilidade de seguro-desemprego. É importante dizer que essas pessoas não podem solicitar seguro-desemprego porque essas pessoas não contribuíam com a Previdência Social, né, anteriormente. Então, elas ficam completamente desprovidas de renda nesse período, né? E com certeza, então, estão mais vulneráveis à pobreza, à fome, à miséria e, portanto, à própria contaminação da Covid-19. E muitas vezes, inclusive, podem arriscar
a sua própria vida em busca de colocar o prato de comida em casa, né? Para essa população, a gente sabe que tem o auxílio emergencial que foi lançado, né, que no valor de R$ 600, né, para esses trabalhadores, mas a gente sabe dos diversos problemas que os trabalhadores e trabalhadoras estão tendo para acessar o auxílio emergencial, né, dificuldades no acesso do aplicativo, uma vez acessado o aplicativo, dificuldade em ter um retorno, né, dessa avaliação. Então a gente sabe que ainda não conseguiu atingir toda essa população e que isso era urgente, né, na realidade brasileira. A gente observa, né, no mercado de trabalho que mulheres e negros já se encontravam em piores situações no mercado de trabalho, mesmo antes da pandemia, né? E agora é essa população, inclusive, que também tem maiores riscos de perder emprego e renda, né? Para vocês terem uma ideia, a participação das mulheres negras nesse grupo de trabalho de mais vulneráveis, né? É de 64%. A participação de homens brancos nesse grupo é de 36%. Né? Então, para vocês verem como é discrepante, né? E como de fato também ainda os piores trabalhos, os piores salários e, portanto, as piores condições de vida atingem os negros e, em especial, as mulheres negras nesse país. Devido a essas condições, né, de trabalho, com certeza os índices de pobreza e de miséria ainda irão piorar mais do que já pioraram, né? A gente sabe que há dados aí que já nos apontam, né, uma piora dos índices de pobreza e miséria no Brasil. Para vocês terem uma ideia, 104 milhões de brasileiros, ou seja, metade da população brasileira, vivia em 2018 com uma renda per capita de até R$ 413 mensais, é um dado da PNAD de outubro de 2019. Para aqueles que vivem nas favelas, né, aproximadamente 13,6 milhões de pessoas no Brasil, sendo que 67% desses moradores são negros, também já se observa um agravamento nas condições de vida dessa população, né? São vários dados, não é possível citá-los aqui nesse vídeo, mas a gente pode depois voltar a falar novamente e especificar mais esses dados também dos moradores de favela no Brasil, sobretudo das favelas do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, para terminar, eu gostaria de chamar a atenção de que as medidas adotadas até o momento no Brasil não são suficientes para enfrentar essas consequências sociais e econômicas que a pandemia vem agravar ainda mais no solo brasileiro. E seria necessário um maior investimento, sobretudo no SUS, sobretudo no SUAS, para poder atenuar essas consequências sociais e econômicas. Muito obrigada.